Oi, boa noite, pessoal. O host. Yes. Boa noite. Olá. Cheguei, gente! Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Gi, te coloquei como co-host para vir ajudar aqui nos aceites do pessoal. Acho que deu certo. Deixa eu ir admitindo quem está chegando. Deixa eu ir olhando o chat aqui. E aí, o que vocês me contam de bom? Quero notícias boas no meu chat agora. Me contem uma coisa boa para me deixar feliz. Vão me compartilhando coisas boas. Hoje, pessoal, a gente vai ter a aula de portfólio de trabalho e posicionamento, tá? Na semana que vem, a gente começa, então, a aula efetivamente de prospectar clientes com a aula de copy, né? Que eu disse para vocês que eu inseri nessa formação, que é para vocês criarem abordagens importantes, né? Que chamem a atenção dos clientes que vocês querem atrair de fato, tá? Então, hoje a gente vai falar de portfólio. Quero ouvir aqui uma opinião de vocês, tá? Como terceiro passo de uma parceria que eu estou pensando em fazer, tá? O quanto vocês acham interessante que eu adicione aulas de Excel no primeiro e segundo passo. Coloquem aí no Excel para RH. Coloquem aí no chat quanto vocês acham interessante, sim ou não, porque estou conversando com vocês devem conhecer o Alexandre, né, que dá as aulas de Excel para profissionais de RH, para a gente fazer uma parceria aí e eu incluir algumas aulas dele nos nossos cursos, tá? Isso, óbvio, de forma gratuita, tá? Não vou cobrar nada mais de vocês, vai ser só um plus para vocês, mas queria saber se vocês acham interessante, se faz sentido, principalmente que para quem está no segundo passo, sabe que eu falo o tempo todo disso lá, né? Eu faço curso dele, é muito top. Ai, que bom, gente. Eu adoro os cursos dele também, gosto muito do trabalho dele, sempre indico. Então, acho que vai ser um adicional bacana aí para a nossa formação, né? Para a gente se tornar ainda mais completo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos começar a aula de portfólio logo, que eu sei que teve gente que falou que está muito tarde a aula, enfim, vamos ser bem objetivos, tá? Cris, estava falando aqui para o pessoal que eu estou pensando em adicionar algumas aulas de Excel no conteúdo bônus dos nossos cursos, lá do primeiro passo e segundo passo. Então, estava vendo aqui se seria interessante, tá? Não perdeu nada ainda, Cris. Bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Está gravando. Gi, você consegue aceitar a Fernanda lá para ver se está funcionando? Tá, perfeito. Bora lá, então. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu introduzir um pouco a questão de portfólio e posicionamento, tá? Hoje a gente vai falar basicamente... Gente, está compartilhando? Perdi aqui na vida. Pronto, tá? Tá compartilhando, sim. Vou introduzir um pouco essa questão para vocês. O que é um portfólio de trabalho especificamente? É aquilo que você vai mostrar para o seu cliente, é aquilo que ele vai conhecer a seu respeito, é aquilo que ele vai encontrar se ele for fazer uma busca, talvez, né? Em relação ao trabalho de vocês. E isso é muito importante, que esse portfólio esteja, de fato, aliado ao que vocês querem trabalhar, aos serviços que vocês definiram oferecer, né? Então, um portfólio, quando a gente pensa em portfólio de fato, a gente pensa só nesse tipo de material aqui, né? Que é esse portfólio aqui que eu montei para vocês darem uma olhada, e eu vou compartilhar ele com vocês em modelo editável, tá? Esse aqui foi um novo que eu criei para mim, estou atualizando, estou criando ele ainda, mas é um formato novo que eu estou trabalhando para mim. Então, esse aqui é um portfólio comum, tá? Onde a gente vai mostrar, de fato, quem nós somos, o que a gente faz, eu vou mostrar a estrutura dele para vocês, tá?
Mas existem outras formas da gente criar um portfólio nosso. Esse portfólio aqui, a gente vai enviar para os clientes no momento de prospecção, talvez vocês vão ter aulas de copy lá para aprender a enviar e-mails atrativos e poder enviar esse material para o cliente. Ou então, se alguém solicitar saber um pouco mais do trabalho de vocês, ou se vocês quiserem apresentar esse trabalho de forma espontânea para alguém, esse é um modelo bacana que vocês precisam ter para oferecer. Eu sei que vocês estavam falando de cartão de visitas, né, pessoal? Eu mandei fazer cartão de visitas logo no meu princípio de consultora e confesso que usei pouco, usei pouquíssimo, mesmo ainda numa época em que se tinha muitos eventos presenciais, onde a gente de fato fazia networking no corpo a corpo, né? Mas eu acho, sim, sempre válido que se tenha, porque a gente nunca sabe aonde a gente vai encontrar uma pessoa que possa estar interessada no nosso trabalho, e ter um cartão de visita sempre acaba sendo um pouco mais profissional. Mas não mandem fazer muitos, tá? Porque hoje em dia os cartões de visita virtuais ou mesmo troca de WhatsApp estão muito mais em voga, né? Então, deixa eu mostrar essa estrutura de portfólio para vocês. Depois eu compartilho um link para vocês fazerem o de vocês nesse modelo. Ele está sendo construído no Canva, vocês sabem que eu sou fã de Canva, e nesse aqui não necessariamente vocês precisam ter uma conta Pro, tá? Tudo que eu fiz aqui não tem nenhum recurso Pro. Se vocês acessarem a conta de forma básica mesmo, vocês conseguem montar esse portfólio também. Esse é o modelo que eu criei. Se vocês forem fazer uma busca de portfólios no Canva, vocês vão ver que existem muitos outros, né, que vocês podem estar utilizando. Outras cores, outros padrões, né? Dentro dessa sua consultoria, né? Essa identidade visual precisa estar. Pessoal, só me diga se vocês... Deixa eu acompanhar o chat aqui ao vivo, tá travando. Voltou, pessoal? Eu vi que aqui eu recebi um aviso que a internet está instável. Voltou agora? Tá, beleza. Eu recebi um aviso aqui, ainda bem que ele me avisa quando trava para eu não continuar falando. Tá. Essa identidade visual, eu nunca mandei, vou ser bem sincera para vocês, eu nunca mandei fazer logomarca nenhuma para mim, tá? Eu sei que tem sites que a gente pode mandar fazer logomarca, mas, assim, nunca senti necessidade de fazer para mim. Mas acho importante que se tenha, acho bacana que se tenha, porque a gente vai imprimir isso em diversos materiais nossos, né, como consultoria. Então, partindo disso, a gente cria uma identidade visual que vai estar impressa em todo o nosso portfólio, desde redes sociais, desde LinkedIn, desde site, desde esse portfólio impresso, tá? Então, esse aqui é o portfólio que eu estou construindo para mim, né? Ele tem essa capa. Aí entra a parte da minha apresentação, né? Prazer em conhecê-la, eu sou a Gabriela, conto um pouco da minha trajetória aqui. Ó, já baguncei tudo. Conto um pouco da minha trajetória, e aqui é uma frase de impacto, né? Onde a minha paixão atende às suas necessidades. Então, eu mostro aqui, falo um pouco de como o meu trabalho pode ajudar ele nas necessidades que ele está tendo dentro da empresa, ou enfim, na carreira dele, tá? Aí entra a apresentação das soluções. Lembra das soluções que vocês definiram lá na apresentação nossa do Trello? Então, esse é o momento da gente apresentar essas soluções para esse cliente. Então, como que eu estruturei a minha apresentação aqui? Eu falo de desenho e estrutura organizacional, mas eu sempre trago uma frase breve de como isso pode ajudar o cliente na necessidade dele. Lembra da aula que a gente teve na semana passada? A gente sempre tem que conectar o que a gente fez, né, o que a gente faz como serviço, a uma necessidade que o cliente tenha dentro do negócio, né? Gestão de desempenho, por exemplo, mede e melhora os resultados da empresa por meio da performance dos seus colaboradores. Pô, eu quero medir
e melhorar os resultados da minha empresa? Então, gestão do desempenho. Competências organizacionais, né? Assim eu vou descrevendo gestão da remuneração. Estabelecer política salarial justa e atrativa visando retenção de talentos e competitividade do mercado. Eu falo o objetivo, o que eu alcanço através desse processo, através dessa solução, para dar um insight para ele do que ele precisa efetivamente, o que ele pode alcançar através dessa solução. Então, eu apresento aqui, deixa eu ver se está tudo certo aqui no chat, voltou, tá. Apresento aqui as soluções, eu sempre separo, tá? Tudo que eu entendo como soluções de desenvolvimento organizacional do que é uma solução de desenvolvimento pessoal, de pessoas, tá? Então, eu sigo aqui em todos os serviços que eu escolhi trabalhar. Vocês vão ver aqui, por exemplo, eu não trabalho com recrutamento e seleção. Então, não está no meu rol de atividades aqui a solução de recrutamento e seleção, mas estão todas as outras que eu atuo. Então, aqui vocês vão adicionar o que vocês podem oferecer de soluções de fato, tá? E aqui, o que eu trabalho em termos de desenvolvimento de pessoas, que é por isso que eu separo, que é a avaliação de capital humano, que na prática é a avaliação de perfil, planejamento de carreira, desenvolvimento de líderes e desenvolvimento executivo, que é o coaching executivo que eu faço. Então, eu acabo separando um pouco dessas soluções. Aqui é uma página muito bacana, isso aqui conecta muito. Se você já tiver alguns cases, alguns resultados que você possa compartilhar que foram construídos através do seu trabalho, mesmo que não seja um trabalho de consultoria, né? Seja um trabalho seu atuando em alguma empresa, algo bacana e você queira compartilhar, é o momento de você colocar isso aqui, porque isso gera muita confiança, muita credibilidade sobre o seu trabalho, né? De eles saberem que você já gerou esses resultados para outras empresas e que você pode fazer o mesmo por eles. Aí você pode colocar esses cases, tá? Se não tiver resultado nenhum, nunca atuou na área, não coloca, tá? Não precisa colocar, você exclui. Partindo, então, para uma apresentação da sua experiência de fato, onde você vai contar a sua trajetória profissional. Lembrando que lá em cima eu conto, só para vocês diferenciarem, tá? Aqui eu conto um pouco do porquê eu decidi trabalhar com consultoria, que é diferente de eu contar a minha trajetória. Eu introduzi um pouco falando da minha história, mas depois, de fato, eu entrei parte do porquê eu trabalho com consultoria, né? Para as pessoas saberem por que essa pessoa se tornou consultora. Está aqui a minha história, do porquê eu tomei essa decisão. Mas a minha trajetória profissional está aqui. Está aqui desenhada, onde eu estudei, o que eu fiz, aonde eu trabalhei, empresas de que segmento, está tudo aqui nesse slide aqui, tá? A minha expertise, que é aquilo no que eu me considero melhor, né? Porque a gente pode trabalhar com diversos aspectos, mas pelo que de fato a gente é reconhecido, pelo que as pessoas nos indicam, pelo que as pessoas lembram de nós, né? Então, de todas as, deixa eu ver quantas soluções aqui, 12 soluções que eu ofereci aqui, né? Disponibilizei, eu defini 4 que são a minha expertise, que é o que eu entendo que eu faça de melhor, de fato. Implantação de RH, estrutura organizacional, planos de remuneração e desenvolvimento executivo. Basicamente, o que eu mais gosto de fazer é onde eu consigo trazer mais necessários, mas, de fato, não é a minha maior expertise. Mas não que seja necessário você colocar isso aqui também, tá? Aqui você abre as opções, então, beleza. Tem essas soluções, né? Gente, deixa eu ver se eu consigo conectar numa outra internet aqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar na 5G, mas é pior. Me avisem se voltou a conexão. Voltou, gente? Me dá um sinalzinho assim se voltou. Beleza. Vamos ver se agora vai.
Aí você mostrou, então, todas as opções, todas as suas soluções, aí a primeira pergunta que vai vir na cabeça do cliente é, beleza, como é que eu posso trabalhar com essa pessoa? Como é que eu posso contratar essa pessoa, né? Aí você mostra todos os seus, as suas vias, né, de trabalho. No meu caso, é consultoria, mentoria para profissionais de RH, que está errado, deixa eu corrigir, profissionais. E treinamentos de RH, são essas as minhas 3 vias de trabalho, tá? Aqui eu trago um pouco das minhas certificações, que é um lance bacana de vocês colocarem também para trazer um pouco mais de autoridade, principalmente se vocês não têm tanta experiência dentro da área de RH, tá? Então, é a base do meu conhecimento. Aí eu trago toda a minha formação de ciências contábeis, pós-graduação, formação em gestão de projetos, as especializações que eu fiz, formação em coaching, especialização em coaching executivo, a formação de analista comportamental, enfim, a base do meu conhecimento vem daqui, né? Mas é óbvio que a prática traz muito. Então, se você não tem muita experiência na área, alimenta bem esse slide aqui para trazer autoridade para você, tá? Se você tiver números relacionados ao seu trabalho, também é o momento de você colocar aqui. Se você já tem clientes atendidos, no meu caso aqui eu tenho profissionais treinados, né? Mas aqui você pode trazer percentual de satisfação do seu cliente, enfim, todos os números que você achar relevantes, ou se você não tiver esses números, achar que não são significativas, você pode tirar, tá? Se você já atendeu alguma empresa ou não atendeu, lembrem, tá? Talvez vocês não tenham atendido nenhuma empresa agora, mas lembrem desse portfólio como algo que é dinâmico e que você vai atualizar ao longo do tempo, né? Então, vão fazendo versões disso para que em algum momento, quando você começar a atender algumas empresas, você possa incluir elas nesse portfólio aqui. Se não atendeu nenhuma, vai tirar também, tá? Feedback de clientes. Ah, mas eu não tenho cliente ainda, Gabi. Sabe como eu consegui os meus primeiros feedbacks? Sabe existe aquela opção do LinkedIn de você pedir feedback sobre o seu trabalho, né? De você pedir uma indicação, uma avaliação, eu não lembro agora qual é o item no LinkedIn de fato. Eu pedi para antigos colegas de trabalho meu falarem um pouco de como eu era como profissional, pedi para antigos gestores, pedi para antigos colegas. É normalmente mais fácil a gente pedir para colegas diretos do que para o nosso gestor, né? Pedir para eles fazerem algumas avaliações minhas como profissional. Então, não era uma avaliação minha, de fato, como consultora de RH, porque eu ainda não era, eu era uma profissional de RH. Então, o que eu fiz? Eu pedi indicação de antigos colegas meus, ou colegas atuais meus, para que fizessem avaliações minhas lá no LinkedIn sobre como era trabalhar com a Gabriela profissional. E aí, isso que eu ia alimentando como feedback até o momento de eu conseguir construir uma base de feedback de clientes. Então, se vocês não têm hoje feedbacks, por exemplo, de clientes, vocês podem pedir para colegas de trabalho de vocês, pessoas com quem já trabalharam, para fazer essa, e de preferência que isso esteja público em algum lugar, para que não pareça algo fake, algo criado. Mas, se não for possível, se te enviar por e-mail, te enviar um WhatsApp sobre isso, você inclui aqui e pede a avaliação dos seus colegas, que é bem bacana também para você alimentar mais esse portfólio. Quando a gente trabalha com algumas empresas, tá? Isso é bem importante, tá? Quando a gente começa nesse mercado de consultoria, é natural que as pessoas busquem referências nossas antes de nos contatar, inclusive. Elas nem falaram com a gente, elas estão pedindo referências, né? Por isso que a gente acaba colocando, muitas vezes, algumas empresas atendidas. Por quê? Porque as pessoas fazem pesquisas sobre o nosso trabalho antes de nos contatar, para ver se de fato a gente sabe, para ver se de fato tem uma boa reputação, se o trabalho traz resultados. Então, se você puder indicar algumas referências que você tenha, pessoas que já trabalharam com você, clientes que você já teve, que novos clientes possam contatar, isso aqui dá muita credibilidade, porque você está se colocando como uma pessoa realmente confiante. Não, fala com essa pessoa que ela vai avaliar meu trabalho. Então, eu tenho algumas referências que eu sempre indico para novos clientes. Eu mando
falo com o cliente, enfim, mando esse portfólio de trabalho, ou se o cliente me pede, eu automaticamente já digo, olha, se você tiver alguma dúvida em relação ao meu trabalho, você pode falar com tal pessoa e já passo contato. Então, a chance de efetivar, de fato, essa contratação é muito maior. E aqui, então, os seus canais de contato, tá? Que é site, telefone, e-mail, enfim, o que você tiver disponível para oferecer, né, de informações para essa pessoa te contatar. Esse aqui é um modelo de portfólio que é o mais reativo, eu diria, né? É o que você vai... Reativo não, mas é aquele que você vai enviar para o cliente, é aquilo que você... É a chance de você mostrar quem você é, o que você faz, o que você oferece para esse cliente, para ele conhecer o seu trabalho. Mas aí você já precisa ter prospectado esse cliente para enviar esse material. Outros portfólios nossos que são muito importantes, tá? São página do Facebook, que de verdade eu tenho, mas assim, ó, traz pouquíssimo resultado de fato. Hoje, Facebook, eu não sei vocês, eu até quero ouvir depois quem trabalha aí já com consultoria, se Facebook, páginas no Facebook têm trazido resultado. Para mim, nunca trouxe de fato, tá? Mas é uma forma de você ter um portfólio, né? Se você conectar, por exemplo, a sua conta no Instagram com a conta do Facebook, você pode alimentar essa página, pelo menos para que ela fique atualizada, para quem ainda vai buscar no Facebook, que é muito, enfim, muito incomum hoje, né? O portfólio mais comum é esse aqui, né, gente? LinkedIn, tá? Só que eu quero fazer um aviso para vocês no LinkedIn, tá? Todo mundo sabe, todo mundo não, algumas pessoas já me ouviram falando que eu não sou a mais adepta de LinkedIn dentro da minha atuação profissional. Por quê, tá? O que eu entendo da rede LinkedIn e o que isso contribui ou não contribui para o meu negócio. Os meus clientes hoje, de fato, como consultoria, são empresários, são donos de negócio. A gente está falando de pequenas e médias empresas, né? Então, esses donos de negócio, eu preciso pensar o quê? Aonde estão essas pessoas? Aonde estão os donos de negócio? Que redes sociais que essas pessoas utilizam? E vamos falar sério, né, gente? Eu vou te dizer pela minha experiência de inúmeras empresas que eu já atendi, nenhum dono de negócio que me contratou até hoje tem um perfil assíduo no LinkedIn. Então, se eu escolher trabalhar muito forte o meu LinkedIn, pode ser que eu não esteja impactando os meus clientes. Quem usa LinkedIn de fato? Pessoas que estão aí, né, a maior parte, né? Recrutadores, pessoas que estão buscando uma melhoria na carreira, uma transição, uma nova oportunidade, enfim, e talvez esse seja o seu público, talvez você esteja querendo oferecer um serviço de recrutamento e seleção, sim, vai ser LinkedIn o seu lugar. Talvez você esteja buscando oferecer um serviço de recolocação profissional, de transição de carreira, orientação de carreira, é no LinkedIn que você vai colocar. Mas se você estiver buscando clientes empresa, não é aqui que você vai encontrar. Então, por exemplo, tá? Vocês podem ver que o meu posicionamento aqui no LinkedIn, eu falo que eu sou consultora, mentora e trainer de RH, mas a minha capa aqui está direcionada especificamente para profissionais de RH, porque está relacionada aos meus cursos. Então, lá no LinkedIn, eu consigo encontrar pessoas que vão comprar os meus cursos, mas não compram a minha consultoria, entende? Então, aqui não adianta colocar posts e posts de consultoria e dos meus serviços e tal, se isso não, enfim, não vai chegar a quem de fato vai tomar a decisão de me contratar. Não estou dizendo que isso não vai ter um alcance bacana, eu acho que alimentar todas as redes é importante. Eu sei que eu peco nessa questão do LinkedIn de fato, porque eu não gosto, mas é uma estratégia que cada um de vocês vai utilizar. É importante que pelo menos ele esteja atualizado, contando a sua história,
contando que você é uma consultora e se posicione dessa forma e contando um pouco das suas soluções. Porque mesmo que você não gere conteúdo, engajamento nessa rede, pode ser uma forma que o cliente vai encontrar de validar o seu perfil, de ver se você tem conhecimento, de ver a sua trajetória, de ver se faz sentido realmente contratar você. Então, tudo isso precisa estar conversando, tudo isso precisa estar alinhado. Eu não posso oferecer um serviço meu de consultoria para ele se lá no meu LinkedIn ainda está dizendo que eu trabalho numa empresa. Entende? Então, essas informações elas precisam estar coerentes. Ou então, se você for oferecer de forma concomitante o seu trabalho, tipo, continuar a CLT e incluir a questão de consultoria, que você coloque aqui que essa inclusão, de fato, né? De que você trabalha como consultora e também dentro de empresas como CLT. Importante que ele esteja atualizado, tá? Então, esse também é um portfólio importante. Depende muito do seu público. A minha experiência com donos de empresa, eles não estão aqui. Eles podem ter perfis aqui, mas dificilmente eles acessam. Quem acaba acessando são profissionais de RH, que em alguns casos acabam nos contratando sim, mas dificilmente acontece, comigo nunca aconteceu, tá? Aí você vai pensando em outras redes que você pode utilizar. Facebook é uma opção, Instagram também é uma outra opção que vocês sabem, que é a que eu uso hoje de fato e que para mim trouxe os maiores resultados. Por quê? Porque essas pessoas estão navegando nas redes sociais, aonde elas ficam mais tempo. Isso é uma outra coisa importante também. Quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, eu lembro que assim, até hoje, é muito difícil criar conteúdo no Instagram, porque Instagram em si não é uma rede para criação de conteúdo. É uma rede para você postar foto, para você postar lifestyle, mas não é para trazer um conteúdo denso. Posts que nem esses meus aqui, que tem muito conteúdo, o Instagram automaticamente já distribui muito pouco, porque tem muita coisa escrita, não é algo que ele goste, não é algo que ele aceite na rede. É muito difícil. Mas, pô, se alguém entrar aqui na minha rede hoje, tem um portfólio imenso de coisas aqui que eu posto, de conhecimentos que eu trago. Só que o que é importante? Que esse conhecimento, tudo que eu posto aqui, esteja alinhado com o que eu, de fato, ofereço. Então, se vocês olharem para as opções que eu trabalho no meu portfólio aqui, deixa eu diminuir isso aqui para aumentar. No meu portfólio aqui de desenho, estrutura organizacional, gestão de desempenho, competências organizacionais, vocês vão ver que tem muitas coisas aqui que são estratégicas, sim, mas muitas coisas que vão de uma implantação básica de RH. Então, dentro de um universo inteiro de conteúdo que eu poderia colocar na minha página, eu preciso escolher o conteúdo que vai conectar com o cliente que eu quero atingir. Então, sei lá, de 100% de temas que existem em RH, eu trago para a minha página o quê? 30%, 40%. Eu não falo de People Analytics, por exemplo, na minha página. Eu não falo de design instrucional. Por quê? Porque se eu começar a falar sobre isso, as pessoas vão me perguntar ou vão entender que eu posso ajudá-las com isso, vão querer me contratar para fazer isso, e aí eu vou ter que dizer que eu não trabalho com isso. Sabe? Então, você vai estar atraindo um público errado para você. Cuidado com as coisas que você posta, porque isso vai definir pelo que as pessoas vão te procurar. E um perfil confuso não chama ninguém. Aí, aqui, na hora de criar perfil, vocês vão ter que tomar uma decisão também. Se vocês vão utilizar o nome de vocês neste perfil, ou se vocês vão criar um nome de um perfil de consultoria, um perfil profissional, que a gente fala, com o nome da sua empresa. Independente de você escolher ou não usar o seu perfil pessoal, eu acabo usando o meu perfil profissional, por quê? Porque dentro do meu nome de Gabriela Endres existe um guarda-chuva de soluções que eu ofereço. Então, se eu fosse criar um para minha consultoria, eu teria que ter um para minha consultoria, um para as mentorias, um para profissionais de RH e virar uma bagunça. Então, eu tenho tudo abaixo do meu nome. Agora,
Se eu quisesse, talvez, trabalhar só com consultoria, eu faria um profissional. E lá eu faria conteúdo direcionado para as soluções que eu ofereço. A nossa tentação é muito grande de começar a postar conteúdos de RH, assim, diversos, sabe? E eu já tive muito peso na consciência disso, de ser muito, de pensar, pô, tá todo mundo falando disso, eu preciso falar disso também. Tá todo mundo falando de tal modinha, ou de tal nova invenção, de tal inovação no RH, eu não tô falando disso. Mas, cara, eu acho assim, ó, se eu fosse trabalhar com grandes empresas que são adeptas dessas inovações, que são as primeiras pessoas que compram essas inovações de RH, sim, eu teria que falar sobre isso, mas o meu público não tem nenhum RH implantado. Então, o que adianta eu falar sobre People Analytics? O que adianta eu falar sobre design instrucional? Não é esse o público que eu escolhi trabalhar. Então, o que eu preciso postar precisa alimentar e precisa educar este público que eu quero trabalhar. Não adianta eu ficar trazendo coisa de DP, porque eu não trabalho com DP. Se eu começar a postar coisas de DP, coisas aleatórias de DP, as pessoas vão me procurar para fazer DP. Se eu começar a postar coisas sobre, sei lá, implantação de sistema de avaliação de desempenho lá, sei lá, ERP de automação em RH, eu não trabalho com isso, sabe? Então, todo o meu conteúdo precisa estar sempre focado nas soluções que eu escolhi trabalhar. Se eu escolhi trabalhar só recrutamento e seleção, o que você vai postar? Recrutamento e seleção. Inclusive, tem um perfil muito bom para quem quer trabalhar com recrutamento e seleção, não sei se vocês conhecem, que é o RH Genial. Até vou mostrar aqui para vocês. Ó, ela faz recrutamento digital, ela é de Blumenau, tá? E ela tem um perfil delas, ó, ela divulga vagas e algum conteúdo que faça sentido para o negócio dela. Ela fatura super bem com esse perfil aqui. Ela não, e aí vocês podem ver, os que não querem se expor de fato, ela não se expõe em nenhum momento. Ela tem um design de conteúdo bacana, né? Ela tem uma forma de publicar bacana, que é atrativa, um feed organizado, e isso acaba atraindo. Tem pouquíssimas vezes aqui que ela acaba se expondo. Mas o perfil dela está excelente. Então, esse aqui é um portfólio de trabalho. Eu automaticamente vou entrar aqui e eu não vou ver qualquer outra coisa de RH com a qual ela não trabalhe. Ela trabalha com recrutamento e seleção. Então, está aqui, o perfil dela 100% direcionado a recrutamento e seleção. E ela não está errada por não publicar outras coisas de RH, porque ou você decide ter um perfil para ganhar cliente, ou você define que você vai ter um perfil para ganhar seguidor. Porque para ganhar seguidor, você começa a postar todas as coisas mais aleatórias do mundo de RH, que a pessoa vai entrar no seu perfil, não vai entender nada com nada, vai acabar atraindo outros profissionais de RH e não clientes. E o que você quer atrair, de fato, são clientes. Então, você precisa ter cuidado com o conteúdo que você cria para você não atrair as pessoas erradas. E você tem que se posicionar também nesse conteúdo, né? Você tem que se mostrar aqui que você é consultora de RH, você tem que assinar as suas postagens como uma consultora de RH, não adianta você colocar seu nome, não adianta você colocar psicóloga, muitas vezes você tem que se posicionar o tempo todo como consultora de RH. Gente, eu bato muito nisso na questão do Instagram, mas é automático. Eu estou em negociação com o cliente, eu marquei uma agenda com ele para a semana que vem, na quinta-feira. E esse cliente, ele foi indicado, foi uma indicação de uma amiga minha, de uma consultora com quem eu trabalho. Eu não conhecia ele, eu falei com ele no WhatsApp para a gente fechar a agenda, e ali, para a gente fechar a agenda, ele acabou me pedindo... Eu acabei vendo o nome dele para a gente mandar o invite, né? Quando eu fui lá, estava lá rolando as pessoas que assistem meus stories, porque eu faço isso para conhecer melhor meu público, estava lá ele seguindo as minhas publicações há muito, muito tempo. Então, ele já estava me observando há muito tempo, e todos os meus clientes vieram disso.
Então, essa é uma outra questão, outra definição importante. Quando você for se posicionar, você pode criar um perfil que nem esse do RH Genial e acabar não se expondo. Mas o fato de você colocar o seu rosto, de você falar com o seu público, da pessoa te conhecer, te ouvir, para ver se ela vai ter empatia contigo, conecta muito mais. É muito importante que você faça isso. Então, é algo que vocês precisam desbloquear. Talvez vocês comecem só fazendo conteúdo, que já é muito importante. Mas também se desafiem a aparecer um pouco para esse público, a falar mais com essas pessoas, a criar alguns stories, a mostrar o seu rosto lá e falar alguma coisa, sabe? Porque as pessoas estão procurando por você, elas estão te observando, você não sabe em que momento que elas estão te observando ou não, tá? Então, super sugiro que todos vocês, assim que criar, criem um Instagram para vocês. Existe também já uma nova rede social que vocês devem ter visto, que a gente só entra por convite, que é a Clubhouse, que são grupos também que debatem temas específicos, troca de networking, então também fiquem atentos a essas inovações, a essas novas redes que estão surgindo. TikTok, por exemplo, é uma rede que está muito em alta hoje, mas eu não encontrei uma forma de ganhar dinheiro com TikTok, e eu acho que isso a gente tem que ser muito claro. Eu posso ter 500 redes sociais, qual é que me dá retorno financeiro? A que me dá retorno financeiro hoje, que me traz clientes, que as pessoas me veem, me reconhecem, onde eu posso gerar conteúdo, é no Instagram. Então, é no Instagram que eu vou ficar. Outra rede social que vocês podem criar também, YouTube. Vocês podem se colocar no YouTube, mas aí existe um desenvolvimento maior. Você tem que gravar vídeos, né? Você tem que se expor um pouco mais. Então, comece aos poucos também. E o mais clássico de todos, que foi a única dica que eu recebi de todos os dinossauros com quem eu conversei relacionados à consultoria, é o site, né, gente? Esse site aqui, eu vi que muitas pessoas já estavam olhando o Wix lá para criar o seu site. Esse site aqui fui eu que desenvolvi sozinha, porque não é fácil, mas não é difícil, porque quem pesquisou o Wix lá sabe que ele tem vários modelos prontos, né, de site que você pode utilizar. Então, você vai lá só editando as informações, vai incluindo, ele é de fácil manejo, assim, ele é bem intuitivo para você criar. Então, aqui, ó, em consultoria de RH, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, por que investir? Eu trago algumas informações que são importantes para a conversão do cliente, que eu costumo dizer. Por que investir numa consultoria, né? O que eles ganham investindo numa consultoria? O objetivo que se tem com a consultoria, os meus pilares de atuação, que é estratégia de negócio, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional. E as mesmas soluções que eu coloquei nesse portfólio aqui, eles vão ter acesso nesse site também para que eles consigam, de fato, saber com o que eu trabalho, como eu posso ajudar, o que eu ofereço, né? Porque existe muito essa confusão, consultoria de RH, mas é de seleção, é de quê? O que você faz? Então, aqui estão as minhas soluções descritas também. O que é importante, ó? Que você tenha esses botões de ação dentro do site, tá? Eu não sei se você vai fazer, se você vai contratar alguém para fazer, mas tem que ter um formulário desses de contato. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nesse site aqui, eu criei ele faz 1 ano, nunca mais mexi, tá? Mas, mesmo assim, eu nunca anunciei esse site, nunca, mas ele fica lá ranqueando no Google, porque essa também é uma forma de você ser encontrado, né? Porque daqui a pouco a pessoa está lá precisando de uma consultoria, ela vai lá e joga no Google, consultoria de RH. Pum, aparece lá uma lista de consultorias de RH. Quem faz anúncio pago no Google vai estar ranqueado primeiro, mas você vai estar aparecendo lá também nas pesquisas. E aí, eu acabo dessa forma totalmente orgânica, sem anunciar, sem direcionar ninguém para esse site. Eu recebo formulário de contato para consultoria e para mentoria todos os dias. Todos os dias. Então, é muito importante que você tenha um site. Então,
se dê esse tempo. Dá trabalho, demora para fazer, sim, talvez você não queira fazer, talvez você queira pedir para alguém fazer, mas dá muito resultado e dá muita credibilidade você ter um site. Só que você precisa criar alguns mecanismos para que isso se converta em cliente. Se você fizer todo um site bacana e não tiver um campo de contato aqui para ele entrar em contato, não vai adiantar. Se você não tiver um chat ativo, por exemplo, não vai adiantar, porque o cliente não vai conseguir falar com você, né? Então, aqui tem as informações de contato também, mas pouquíssimas pessoas utilizam esse e-mail aqui e esse contato para falar comigo. Elas acabam sempre enviando nesse formulário de contato aqui. Então, esse site aqui eu desenvolvi de forma totalmente gratuita. O que é bacana que você tenha nesse site aqui também? Eu disponibilizo aqui, dentro de materiais gratuitos, alguns artigos. Registre-se. Não sei por que ele está com o login aqui, mas eu disponibilizo. Ai, eu lembro disso aqui, até tem que ajustar. Mas eu disponibilizo materiais gratuitos, artigos, alguns vídeos, tudo que você possa construir no sentido de construir a sua autoridade, para mostrar que você sabe de fato daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, tá? Esse site aqui eu desenvolvi, não paguei nada, vou passar preço para vocês. Estou cotando um novo site para mim, inclusive. Inclusive, vou passar o link para vocês de como uma ideia de como vai ficar. E ele me passou um orçamento de 4.500 para desenvolver um novo site. Óbvio, foi a primeira pessoa que eu cotei, ainda estou avaliando, mas assim, acaba saindo em média de uns 5.000 reais você desenvolver um site daqueles mais profissionais. Então, quem tiver complexo de perfeição aí, de querer tudo perfeito e maravilhoso, já para por aí, porque ou você coloca grana, ou você vai ter que baixar um pouco o seu nível de expectativa. Porque esse meu site aqui, que eu considero tosco do jeito que eu fiz, já me trouxe tanto cliente, tanto resultado, tanto, que agora, a partir de tanto resultado que esse site me trouxe, eu já consigo pensar em pedir para alguém desenvolver um site que seja mais responsivo, eu diria, né? Mas é algo que você vai ter que avaliar. Eu não tinha essa grana quando eu comecei, então fui lá eu criar, nos meus finais de semana, em todo o meu tempo livre, algo que fosse minimamente aceitável, que me apresentasse e que as pessoas pudessem entrar em contato comigo. E isso aqui super resolve até hoje. Eu quero criar mais coisas dentro desse site, quero disponibilizar mais materiais, quero mais vídeos, quero mais coisas. Então, por isso que eu decidi buscar ajuda e hoje eu também não tenho mais tempo de trabalhar nele, tá? Então, dentro desses links aqui, você pode, inclusive, dentro do de mentoria, eu acho que tem mentoria de RH, você pode criar links que direcionam direto para o seu WhatsApp. A Suene, essa semana, em contato com um possível cliente, me pediu o meu site. É que assim, gente, as empresas estão acostumadas com isso, né? De trabalhar com consultorias. Pensa assim, nós somos uma nova leva de consultoras no mercado. O que existe em mercado hoje? Consultorias muito robustas, né? Que tem toda uma estrutura maior do que a nossa. Nós somos a equipe, trabalhando muitas vezes sozinhas. Então, o mínimo a gente precisa ter para trabalhar. E esse site aqui, o Wix, gente, ele é totalmente gratuito, mas tem algumas funções, tá? Que você precisa pagar, tá? Então, você tem planos, por exemplo, a Fernanda está dizendo ali, você tem que pagar o domínio, exatamente. O que é domínio, gente? Você vai lá no registro web, vou mostrar para vocês, tá? registro.br. O domínio é para que esse site aqui fique como gabrielaendres.com.br. Mas, se você não tem domínio, fica lá www.wix.com/gabrielaendres. Fica como se fosse uma página, tá? Então, você vai aqui nesse registro, por exemplo, eu quero criar um novo site para mim, que seja, sei lá, consultoria Gabriela.
Eu pesquiso aqui para ver se está disponível. Ó, consultoria, www.consultoriagabriela.com.br é um domínio que está disponível para registro. R$40 por um ano para eu ter esse domínio. Esse domínio depois, dentro do Wix, eu conecto ele com o Wix para que ele, o meu site seja gabrielaendres.com.br e não wix.alguma coisa. Dentro do Wix, você pode fazer um site totalmente gratuito. O que acaba acontecendo? Que muitas vezes eles, para você ter a opção de receber leads no seu site, ó, aqui eu tenho depoimentos de clientes minhas, tá? Ó, já vou dar um spoiler para vocês. Esse depoimento aqui, ó, da Cris, ela, ó, tive o prazer de trabalhar com a Gabriela em um momento muito especial onde pudemos crescer juntas. Eu não fui consultora dela, depois até vim a ser. Mas quando ela me deu esse depoimento aqui, a gente tinha trabalhado juntas fazia 4 anos atrás, tá? Voltando ao Wix. Para que você possa ter esses formulários de contato aqui, ó, quero saber mais sobre os processos, ó, aqui eu tenho os planos de mentoria, tá? Sessão única. Para você ter esses botões aqui de saiba mais ou ter esses formulários de contato, ele cobra R$35 por mês, se não me engano. Que também é para você ter essa opção aqui do chat, se você quiser, né? E tudo isso, tudo que vai acontecendo no seu site, ele vai te notificando por e-mail. Então, se alguém, você não precisa estar online no seu site o tempo inteiro, por exemplo. Se alguém te contatar por esse chat aqui, ele imediatamente já te manda um e-mail dizendo que tem alguém online no seu site falando com você. Para isso, ele cobra R$35 por mês. Então, somem aí R$35 por mês para manter o Wix com formulário de leads de contato de cliente e R$40 ano para você ter esse domínio aqui no seu nome, tá? E esse domínio você vai usar também para você criar uma conta sua de e-mail profissional, né? Eu, por muito tempo, usei gabrielaendres1@gmail.com e era esse o meu e-mail e estava tudo certo. Agora, para profissionalizar um pouco mais a atuação, eu uso, estou migrando os meus e-mails para atendimento@gabrielaendres.com.br. Para você ter isso também, você também precisa ter esse registro comprado no seu nome, e aí você vai escolher um provedor de e-mail para criar essa conta. Eu tenho uma conta no G Suite, né? No Google Suite, que me permite ter uma conta de e-mail com gabrielaendres.com.br. Isso adiciona aí mais R$25 por mês. Então, assim, são coisas que vão se adicionando, mas não são custos muito altos para você manter dentro desse mês na sua consultoria, tá? Deixa eu ver, falei sobre site, falei sobre cartão de visita, falei sobre Instagram, Face, LinkedIn e esse portfólio aqui que eu vou disponibilizar para vocês também utilizarem como modelo para se inspirarem nesse envio. Na próxima aula, quarta-feira que vem, é a aula sobre copy. Então, vocês vão aprender muitas coisas sobre como apresentar, como vender o trabalho de vocês, que é importante para vocês utilizarem em todos esses portfólios. Por isso que eu até entendi, por isso que eu até defini que eu traria essa aula de portfólio antes da gente falar sobre copy, porque em todos esses portfólios aqui vocês vão precisar ter uma escrita, vocês vão um estilo de comunicação que atrai o cliente, que chame a atenção do cliente. Para desenvolver site, para criar seu portfólio, para vender o seu serviço, para criar um e-mail para você enviar esse portfólio para um cliente. Então, a próxima aula de quarta-feira vai ser sobre isso. Nós vamos ter uma aula também que, para mim, é o mais importante de tudo, que é sobre marketing e vendas. Por que tem uma aula de marketing e vendas, principalmente de marketing? Porque não adianta você criar um Instagram maravilhoso, cheio de conteúdo, se você não está conseguindo distribuir esse conteúdo para as pessoas que você quer alcançar. Então, você precisa ter um pouco de noção de marketing digital, sim, a gente vai falar sobre isso. Porque você pode criar um conteúdo maravilhoso, mas esse conteúdo não está atingindo as pessoas, ou você não está conseguindo crescer a sua conta em termos de seguidores,
para que isso distribua mais no Instagram, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque mais do que criar um portfólio, você precisa fazer com que ele alcance as pessoas que você quer atingir. E isso a gente vai falar lá na aula de marketing digital, tá? Vai ter material complementar dessa aula também, tá? Ele ainda não foi finalizado, mas achei mais importante que a gente navegasse mesmo nesses portfólios para que vocês comecem a criar a imagem de vocês no mercado, porque é muito importante. No momento que vocês começam a principalmente no início, quando vocês começam a se posicionar como consultoras no mercado, as pessoas vão lá e vão querer validar quem você é, vão querer saber o que você já fez, o que você já viveu, o que você já experienciou. Então, elas vão lá e vão jogar seu nome no Google. E aí, quando jogam o seu nome do Google, a gente precisa saber o que vai aparecer, né? Então, alimentar todas essas redes para que a gente possa alimentar esse cliente de informações com o posicionamento correto é muito importante. Eu vou encerrar por aqui agora e vou abrir para perguntas. Não sei se alguém tem perguntas, alguma coisa para a gente conversar a respeito. Estou aqui disponível. A Gi disse que fez, mas ainda não comprou domínio. São esses detalhes que dão toda a profissionalização do negócio. Você ter um site, você não ter um domínio, não dá profissionalização para o negócio, sabe? Eu acho que são passos que você precisa dar, mas são coisas muito importantes, são esses detalhes que vão te diferenciando e vão te colocando com autoridade no mercado de fato, tá? Sobre portfólio, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ei, Gabi, boa noite. Marcela Calazans falando. Tudo bom? Tudo bom, Marcela? Tudo jóia. Gabi, eu vi que você tem 12 itens de soluções. Qual é a forma mais interessante da gente escolher, até mesmo a quantidade, né? Porque a gente abre um leque muito grande e imagina que a parte de RH tem muitos subsistemas, a gente tem uma gama de possibilidades de atuação e, como você falou, né, recrutamento de seleção eu não oferto, né, eu também não, trabalhei muito tempo com isso e, de fato, tem até no meu KINAI, no meu CNPJ, se eu precisar fazer algum dia, eu me ofereço, né, porque acabou que eu tenho competências muito elevadas, trabalhei como headhunter, enfim, mas a minha pegada mesmo é desenvolvimento, né? Beleza. Tanto na área de carreiras quanto negócios, na gestão com pessoas, né? Então, assim, como escolher as soluções que a gente vai colocar no portfólio, se tem uma quantidade adequada, se isso tem a ver com o tempo disponível da nossa agenda, o quanto de demanda a gente vai conseguir atender simultaneamente, como que você fez essa escolha, esse filtro? Eu comecei assim, vou te dizer, a minha primeira definição foi, e vou te dizer que uma questão muito importante quando você começa a se posicionar como consultora é que às vezes você precisa dizer alguns nãos. E aí o que acontece? Quando você está começando, você está querendo cliente, ou você não está com muito cliente, você começa a bater um pequeno desespero, né? Por não estar conseguindo cliente, é comum que a gente costume dizer sim para algumas coisas. Então, lá no início, eu botei na minha cabeça que seriam essas as minhas soluções, tá? Abrir daquela forma, era com aquilo que eu gostaria de trabalhar, aquilo que eu gostava de trabalhar. Coloquei recrutamento e seleção? Não. Mas eu comecei a criar conteúdo nas redes e estava direcionando para recrutamento e seleção. As pessoas começaram a me procurar para quê? Eu tenho uma vaga, você quer trabalhar essa vaga? Só que aí eu pensei, eu estava sem cliente, eu podia cobrar por aquela vaga, eu podia fazer aquele processo, mas não era o que eu queria fazer. Se eu tivesse dito sim para aquelas vagas, eu ia entrar num looping infinito de vagas e provavelmente eu não ia conseguir aceitar ou não ia ter espaço na minha agenda para fazer o que eu queria fazer. Ou eu não estaria disponível, ou eu ia começar a ser reconhecida no mercado por algo que eu não queria mais oferecer, ou que eu não queria trabalhar. Então, eu precisei dizer não. E aí, na sequência, aí você começa a se posicionar de forma
com aquilo que você quer trabalhar. Olha, isso eu não faço. Então, recrutamento e seleção, eu neguei algumas ofertas no início, no momento mais difícil da minha consultoria, onde eu ainda estava iniciando muito insegura de tudo. Agora, como eu escolhi com o que eu ia trabalhar? O que eu me sentia segura de fazer de fato, que era fazer implantação de RH, isso eu me sentia segura, fazer gestão de cargos e salários, isso eu me sentia segura. Agora, as soluções que eu tinha em desenvolvimento de pessoas, por exemplo, desenvolvimento executivo, avaliação de perfil comportamental, desenvolvimento de equipes através disso, eu não ofereci até o momento que eu me sentisse segura de fazê-lo, que foi depois de fazer uma formação, de ter a minha certificação, de exercitar isso um pouco, aí eu comecei a incluir no meu rol. E também por muita questão, porque conforme você vai iniciando nas empresas, as empresas vão te pedindo algumas coisas. Né? Ah, você não pode fazer isso para mim, você não pode fazer tal coisa para mim, aí você vai incluindo. Mas para não abrir tanto, você coloca aquilo, por isso que tem um slide lá que fala da minha expertise, né? O que eu sei fazer de fato, o que eu faço bem, é isso aqui. Mas você vai acabar notando que as pessoas vão te procurar, por que eu acabei abrindo em tantas soluções? Porque eles vão olhar lá, ela faz isso, 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 aquilo. Beleza, tudo isso é o que eu preciso. Ou então, ela tem uma boa expertise, ela faz bastante coisa em RH, ela pode me ajudar com o meu problema. Porque eles nem sabem, eles não pedem uma solução específica. Você, dentro do seu rol, vai oferecer essa solução conforme o problema dele. Mas o fato dele conseguir visualizar que você tem várias soluções, ele vai pensar, ela não tem uma solução única, ela tem várias, então uma delas vai me ajudar. Mas assim, procurem sempre trabalhar com algo que faça vocês felizes, tá? Eu sei que a questão da remuneração é atraente, a gente às vezes faz mesmo, porque a gente está precisando da grana, talvez a gente aceite fazer algumas coisas que não nos façam tão bem, porque a gente está iniciando, a gente precisa daquele cliente, a gente precisa começar a ganhar mercado, mas conforme vocês forem avançando, trabalhem com aquilo que faça vocês felizes, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu podia trabalhar muito bem com recrutamento e seleção e talvez ganhar mais do que eu ganho hoje, mas, cara, eu ia ser, assim, muito infeliz. Eu ia estar sempre puta da cara, eu ia iniciar meu dia muito puta da cara. Então, não é o tipo de pessoa que eu quero ser, não é com isso que eu trabalho. A gente tem profissional para tudo, que bom que tem gente que trabalha com recrutamento e seleção, né? Então, for definir algo que faça que vocês sintam segurança em atuar e que vocês também gostem de fazer. Mas sempre coloquem nesse rol de soluções a implantação de processos de RH. Vocês têm o primeiro passo, vocês sabem como fazer isso. Porque o que mais vai acontecer são empresas procurando vocês para implantar processos de RH, porque não tem estrutura nenhuma dentro dessas empresas. Gabi, eu não peguei o início, e na semana passada, né, você tinha comentado do Copryant, né? E aí Sim. eu só queria saber se essa aula, ela é especificamente disso, né, que você tinha comentado, de como que você fez inicialmente a prospecção, ou se a gente vai ter a aula ainda? Sim, deixa eu só pegar meu carregador, só me dá um minutinho, senão vai cair aqui. Voltei. Bom, voltando à questão do copywriting, tá? O que acontece? Eu estudei, nesse meu processo de formação da consultoria, eu estudei muito sobre marketing digital, eu estudei mais coisas fora de RH do que de RH de fato para oferecer uma consultoria. Então, eu tinha que me posicionar no mercado, eu tinha que criar uma imagem para esses clientes, eu tinha que conseguir chamar a atenção deles de alguma forma. Então, eu estudei muito sobre marketing digital para fazer todo o meu conhecimento chegar nos clientes que eu queria atingir, e estudei copywriting também.
A aula que a gente vai ter vai ser específica, direcionada para consultoria, de como vocês podem criar escritas atrativas para a consultoria de vocês, aplicada à rede social, a e-mail, enfim, as mais diversas formas, e essa aula vai acontecer na semana que vem. Ela tem o copyright em si, ele tem alguns modelos, alguma estrutura de comunicação específica, então, que vocês precisam utilizar para que ela seja mais atrativa. E é essa estrutura que eu quero que vocês conheçam de fato, porque vai fazer toda a diferença na hora de vocês construírem um e-mail, de criarem um conteúdo, de falarem com esse cliente, de criarem esse site, sabe? Você indica algum curso de marketing digital? Eu aprendi de várias formas, tá? Mas eu vou até escrever aqui, se vocês quiserem estudar mais sobre isso. A universidade, são cursos gratuitos, tá? E esse aqui também oferece curso de copy, Rock Content. Coloquei ali no site para vocês. Tem várias formações gratuitas que vocês podem fazer sobre marketing digital, sobre copywriting, que são muito bacanas, agregam bastante para vocês irem se desenvolvendo. Porque isso vocês têm que colocar na cabeça. Às vezes a gente acha que saber de RH é o suficiente para ter uma consultoria. Mas se esse nosso conhecimento não atinge as pessoas que a gente quer alcançar, não adianta de nada. Você vai ficar presa numa bolha e seu trabalho não vai fluir. Então, você precisa fazer esse seu conhecimento chegar nas pessoas. Então, a gente começa a buscar mais ferramentas fora do que é RH. Então, a gente precisa conhecer. Se a gente trabalha como consultoria, a gente precisa conseguir ter uma noção de financeiro, né? Eu vou falar um pouco disso na aula de precificação lá, como a gente precifica os nossos trabalhos a ponto da gente ter um fluxo constante de renda. A gente precisa conhecer sobre marketing digital para se posicionar, porque senão a gente vai morrer. O mercado hoje é digital. A gente precisa saber um pouco de copy para tornar essa nossa escrita mais atrativa. A gente vai migrando para outros mercados, vai se tornando um pouco mais comercial, a gente vai ter uma aula de negociação, a gente precisa vender o nosso trabalho. Então, precisa ir um pouco além do que só conhecer o RH, porque não é suficiente. Obrigada. Tá bom? Mais perguntas? Oi? Desculpa, alguém estava falando. Não. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se bem em relação ao portfólio também, até a nossa colega fez uma pergunta bem pertinente, né, que é em relação à escolha de portfólio. E aí eu queria falar sobre o tempo e a equipe para isso, porque hoje, por exemplo, eu tenho 4 clientes e o meu tempo é extremamente escasso, porque eu também trabalho como você, eu não trabalho pela manhã, porque eu tenho 2 filhos, então o meu trabalho é à tarde para a noite. Só que à noite, né, os clientes não trabalham à noite, né, a gente trabalha até 6, às vezes 7 horas. À noite é o nosso home office, né? É o nosso trabalho. Você vai falar um pouquinho, e não sei se em qual aula ou se, enfim, em qual momento, como é que a gente trabalha essa estrutura, até quando a gente pode estar sozinha e até quando está estruturado eu consigo atender X clientes ou não. Por exemplo, hoje eu tenho 4 clientes, eu tenho 3 clientes que eu preciso atender e eu não estou marcando agenda com eles. Porque eu não sei se é porque realmente eu estou estruturando, mas o meu tempo é muito escasso. Uhum. E aí eu não sei quando colocar uma equipe, sabe? Quando é que eu contrato alguém para trabalhar comigo? Será que é necessário mesmo? Ou quando está tudo preparado já é mais fácil? Não sei, estou confusa nisso. Bom, vou contar a minha experiência. Eu acabei de contratar a Gi para trabalhar comigo. A Gi está me auxiliando, é minha assistente agora, né, Gi? O que acontece? Eu tomei essa decisão, os meus clientes já vinham me pedindo muito, dizendo, olha, tu precisa de mais alguém, tu precisa de mais alguém. O que acontece? Eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar com muitos clientes, porque eu mergulho muito no negócio do cliente, então ter uma grande carteira de clientes, para mim, só desgasta. Eu preciso ganhar bem nos clientes que eu trabalho hoje, né? Mas qual é a insegurança que a gente tem no momento da gente aumentar a equipe, tá? Qualidade da entrega, o que a gente vai delegar para essa pessoa para que não perca
a qualidade da nossa entrega. Por exemplo, eu anunciei lá nos meus stories que eu estava aumentando a minha equipe, que eu ia ter uma assistente. A primeira coisa que os meus clientes falaram foi, beleza, mas você vai continuar vindo aqui, né? A gente vai falar contigo. Por quê? Porque eles se conectaram comigo, profissional. Então, o que eu delego para essa pessoa, né? Para garantir que a entrega seja com a qualidade que eu faço, né? Então, você tem que desenvolver essa pessoa no nível de entrega que você faz hoje, para que ela continue fazendo daquela forma. De tudo o que você faz, realmente precisa ser você a fazer tudo? Talvez algo operacional, construção de formulário, construção de informação, organização disso, você não pode delegar para alguém? E aí depois você revisa, que é muito mais fácil. Então, é o mesmo processo de desenvolvimento de liderança que a gente faz na empresa. O que de tudo que eu faço é estratégico, precisa ser eu, de fato. O que é operacional e eu posso delegar e revisar depois. Sempre mantendo um nível de entrega. Então, você tem que desenvolver esse profissional para responder como você, para pensar como você, para conhecer o que você sabe e conseguir, porque senão você vai ter retrabalho, aí não faz sentido, né? Segunda questão que nos preocupa é a questão de conseguir financeiramente manter esse profissional, né? Que é uma decisão também, pô, eu vou contratar alguém e aí se amanhã não der, e se ficar ruim, e se o mercado baixar, e aí eu estou com uma pessoa, e aí como é que funciona? Então, essa é uma insegurança. Então, você precisa trabalhar. Eu levei 2 anos para entender que, olha, agora eu me sinto preparada financeiramente para manter uma pessoa por tanto tempo, independente de não entrar mais cliente. Né? Eu tenho um escopo de trabalho. Então, essa é uma segunda decisão. Financeiramente falando, você está preparada para manter uma pessoa de forma estável por determinado tempo? Né? Então, isso também causa muita insegurança. E a própria questão, assim, que eu acho que eu diria que o que mais me assusta é perder qualidade de entrega, tá? Mas você consegue atender quantos clientes? Conseguiu, né? Atender quantos clientes sozinha? Simultaneamente. Sozinha, aí depende do quanto você quer trabalhar, porque eu sempre defino assim, como é que eu trabalho? Eu sempre defino um turno da semana para cada cliente. Então, eu posso atender 10 clientes, eu posso atender 5 clientes, eu posso atender 4, depende de quantos turnos eu quero trabalhar. O que acaba acontecendo? Depois que você trabalha num cliente, em outro cliente, as mesmas coisas que você fez para um cliente, você só vai replicando. Então, você tem menos trabalho de home office. Por que eu costumo dizer que à noite é o home office? Por quê? Porque de tarde, sei lá, você chega lá, levanta todas as informações das entrevistas de descrição de cargo. Você vai construir as entrevistas de descrição de cargo na empresa? Não, você vai construir em casa, você vai construir no seu tempo livre, entende? Por isso que essa questão do cobrar por hora, ela é um pouco ilusória. Eu cobro por resultado por causa disso, porque se eu for cobrar por hora, cara, eu vou chegar numa proposta lá que não tem cabimento. Mas, o que acaba acontecendo? Conforme eu vou desenvolvendo as descrições de cargo aqui, eu posso usar as mesmas descrições para outra empresa, porque elas começam a mesma estrutura, às vezes as funções são muito específicas. Então, hoje eu estou numa curva de trabalho que eu acabo trabalhando pouquíssimo operacionalmente. Porque o que eu desenvolvo aqui, eu replico lá. Eu não crio muita coisa nova. Então, eu tenho um trabalho de home office baixíssimo. Agora, no início, pauleira, né? Porque você tem tudo para criar, você tem todas as descrições do zero para fazer. Eu fazia quando? À noite. Então, tinha esse home office para fazer, tinha esse tempo para dedicar. Agora, o que eu faço? Para assumir um cliente novo, por exemplo, porque eu não estava mais... eu tinha fechado a minha agenda para cliente novo faz uns meses, eu estava só mantendo esses clientes. E hoje, os meus clientes, eles já entraram numa curva onde eu vou lá, eu não preciso mais fazer nada operacional, eu só vou lá para fazer articulação e desenvolvimento de pessoas, articulação, desenvolvimento de líderes, então não tem nada assim que eu precise anotar, criar, entregar algum relatório, é mais articulação mesmo. Mas assumir um novo cliente é você voltar para o zero, tem todas as descrições para criar, todas as entrevistas para fazer. Então, o que disso eu posso delegar? Pô, eu posso fazer as entrevistas e posso passar para essa pessoa colocar no formulário as informações, que já me adianta muita coisa. Eu posso pedir para essa pessoa treinada por mim faça as entrevistas da forma que eu faço.
né? Então, você tem que entender esse cenário, ver se tem demanda, ver se você está segura financeiramente e garantir que essa pessoa faça uma entrega, porque você não vai fugir dessa pessoa em algum momento ter contato com o seu cliente. Sim. Então, Legal. avalia tudo isso, mas vai chegar um momento, porque senão você vai estagnar, né? Porque vai chegar um momento que é o que eu estou agora, com muitos clientes, muitos clientes para atender, eu não tenho mais agenda, por isso que eu até pedi para vocês criarem um Trello lá para começar a direcionar um pouco desses contatos. Eu não quero abrir mais agendas e também não quero mais trabalhar no operacional. Então, essa operação, hoje, eu vou passar para a Gi, que vai me apoiar, que também vai ter esse ganho aí de estar conhecendo um pouco desse dia a dia, dessa prática. São decisões, né? Mas chega um momento que você precisa começar a delegar. É igual você desenvolver líderes na empresa, você tem que se desenvolver como líder também da sua própria empresa. O procedimento... Gabi, continuando nesse mesmo tema, né? Além dessa parte da descrição dos cargos, que você pode passar para uma outra pessoa e que vai passar provavelmente por uma supervisão sua antes da entrega final chegar ao cliente, sim, o que mais que você visualiza que é possível alguém te ajudar? Porque eu estou bem nesse gargalo, igual a Jaque falou. Tem outros clientes surgindo, o que eu faço tudo sozinha também, eu sou uma empresária ainda, uma equipe, e às vezes eu sinto que eu não consigo atrair ou atender mais clientes por falta de braço, de fato, né? De braço, de tempo, enfim. O que mais que a gente pode delegar? Depende da solução que você definir oferecer. Se for recrutamento e seleção, por exemplo, você pode delegar toda a questão de triagem de currículo, contato com o cliente, para você só fazer a entrevista, né? Ou você nem fazer a entrevista, você fazer só a entrevista final dos clientes, dos candidatos que ela acharem adequado. Se for treinamento, talvez você dê para ela o desenvolvimento do material e você vá só orientando. Depende muito da solução que você quer oferecer de fato. Dá muito trabalho toda a questão de, por exemplo, o que tira assim, muito operacional meu na implantação de RH? A criação das descrições de cargo, colocar essa informação no formulário, as entrevistas em si, né, que você pode delegar também, mas eu gosto muito desse contato, para mim é muito rico, então, nesse momento ainda não deleguei. Colocar essas informações depois para criar a matriz de perfil de função, organizar essas informações, ter um olhar mais analítico, colocar tudo isso lá para uma matriz de treinamento, toda essa parte de criação de material, de entrega, é o que eu vou delegar, para que eu possa ficar fazendo só a parte que eu mais gosto, que é ficar falando e levantando informações e anotando. Então, toda a construção de entregas de material que fica com a empresa, de ferramentas, né, de alimentar, organizar essas informações, é o que eu delego hoje. Então, depende muito da solução. Você vai ter que pensar em todo o fluxo de processo, né, daquela solução que você oferece, desde o início até o fim, e que etapas que você pode delegar. E quais que são estratégicas que você continue sendo o front desse negócio. Joia, muito obrigada. Mais alguma coisa, gente? Posicionamento para quem não tem experiência. O empregador fará a busca e sem experiência não tem o que demonstrar. Aí você vai ter que entrar na questão da sua formação, tá, Cris? Primeiro que, por exemplo, tá? Eu te sigo lá no Insta, tá? Se eu entrar no teu Insta hoje, tu me oferecer alguma coisa de RH, entrar no teu Insta, eu vou ver lá no teu Insta casamento. E aí? Aí eu buguei o cliente, né? Porque tu tá me oferecendo um serviço de RH, eu tô entrando no teu Insta, ou sei lá, onde na tua rede tem casamento. Então, talvez, no teu caso, você tenha que começar a criar uma rede ou um perfil para sua consultoria de fato. Quando a gente não tem experiência, o que a gente faz para mostrar que a gente sabe? Começa a fazer post autoral, pessoal. Posts autorais, não fiquem republicando coisas das outras pessoas. Porque, republicando, eu digo, republicando no feed de vocês, isso, tá? Porque isso, a pessoa vai entrar lá, repost de tal pessoa, beleza, então não é ela que sabe disso, é a outra.
Então, quando você for começar a criar conteúdo, é post autoral, pesquise, leiam, né? Façam esse post, porque aí você começa, mesmo que você não tenha experiência, não tenha vivido, você mostra que você sabe. Por isso que você precisa ter, se você for decidir ter site, talvez, existe a opção de você criar um blog dentro desse site com artigos lá que você vai escrevendo sobre temas específicos. Então, são formas de você começar a criar uma autoridade nesse mercado sem ter experiência, tá? Isso, gente. Gabi, posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre recrutamento e seleção, né? Entrei e tá fluindo também, mas para frente eu acho que eu quero deixar, porque dá muito trabalho, demanda muito tempo. Mas, enfim, agora aconteceu em janeiro que eu tô com 7 vagas e veio assim tudo de uma vez e é de 3 clientes, né? E eu até peguei uma menina que minha vizinha para poder me ajudar. Então, assim, eu tô delegando para ela o que você falou, sabe? Enviar o forms, ligar, enfim, tudo isso, né? Mas sabe qual é o problema que eu tô tendo com os clientes? É que eles querem para 15 dias as vagas fechadas. E aí, assim, eu me mato de trabalhar, né? Então, eu queria saber como que acontece na prática. Se realmente é 30 dias, que nem eu falo para eles preencher aquele formulário lá de alinhamento de perfil da vaga, lá do primeiro passo, mando para eles, né? Aí eles colocam lá, tem 30, 60, não lembro, né? Eles pegam e alteram, colocam 15 dias, eu falo, Rose, ó, eu preciso para 15 dias, e eles ficam cobrando, sabe? Mas eu não sei como agir, porque eu não sei como fazer essa prática. Aí é a parte educacional que a gente precisa fazer, porque sempre que alguém abrir uma vaga, se tiver no outro dia, a pessoa é o que eles querem, né? Eles são bem abusados, né? A gestora é abusado nesse aspecto. Eles querem as pessoas para outro dia, porque, né, eu quero a pessoa aqui, enfim. Aí depois a pessoa tá lá, pronta, selecionada, nem sabe o que fazer com a pessoa. Aí, pois é, mas eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho que demitir, não sei quando eu vou demitir. Aí fica enrolando lá, nem sabe o que fazer com a pessoa. Então, entra o processo educacional do gestor, de antecipar demandas. É isso que a gente precisa trabalhar. Eu preciso de alguém em 15 dias. Aí você vai fazer esse processo, aí você vai sentar com ele, beleza. Tem alguma previsão de fazer mais alguma movimentação? Tem alguém que não está performando bem? Tem algo que você queira que eu construa um banco de currículos para a gente tentar reduzir esse tempo de seleção? Lá no curso eu falo muito disso, na criação do banco de talentos, né? Quando a gente começa a identificar vagas que são mais comuns, a gente já começa a deixar um banco de currículos pré-selecionado para que, quando for surgir uma nova vaga, já apresente aquele currículo pré-selecionado, talvez já entrevistado, e o gestor converse ou defina, e assim eu consiga trabalhar, fechar essas vagas mais rápido. Mas trabalhar antecipação de demanda, não é assim, vou demitir tal pessoa, abre a vaga. Pô, eu tô pensando, tô vendo que o cara não tá legal, você já vai trabalhando ali uma vaga, já vai abrindo, já vai prospectando, porque o que acaba demorando dentro do processo seletivo? É você receber, é você anunciar a vaga, alinhar a vaga, anunciar, dar o tempo das pessoas se candidatarem a essa vaga e depois ler tudo aquilo e fazer triagem. Então, quanto você conseguir antecipar esse processo para deixar essas pessoas em banco, mais rápido você consegue fechar o processo. Então, é isso. Trabalho educacional com gestão. É antecipar demandas e, dentro do possível, conseguir criar banco de talento, que é bem importante também. Desses processos que você está fazendo, quanto mais qualificado for esse processo, mais pessoas boas você for conversar, mais pessoas você vai ter para o banco de talentos de futuras posições como aquela. Gabi? Oi. Só falando uma coisa que eu estou fazendo e que está dando resultado, talvez, para a colega Rose, eu não gosto de fazer vaga operacional, eu acho um saco, né? Então, eu só gosto de fazer cargo de liderança. A gente chega num momento da carreira que você fala assim, não quero mais, não quero mais. E aí, o que eu vendo para o cliente? Olha, eu sou muito cara para você, é mais fácil você fazer essa vaga e você me contrata para eu te ensinar o teu gestor, do que você me contratar. E aí você ganha em cima, você ganha porque eu cobro por isso, né? Eu cobro para dar o curso de recrutamento e seleção, que é o meu know-how maior, e só pego vaga de liderança. E vaga de liderança você não ganha pouco, você ganha bem.
E vaga de liderança não é chato de fazer, é bacana, porque o papo é outro com o cara. Sim. Então, para mim, assim, tá dando muito resultado. Eu fechei uma consultoria só para fazer análise comercial e eles queriam que eu fizesse vaga de vendedor. E vaga de vendedor eu não faço nem pelo melhor salário do mundo, porque é uma das piores vagas para se fechar. Eu falo, não pode deixar que eu te ensino. Eu vendi para o dono da empresa, não, eu te ensino como faz. E ontem mesmo nem a vaga de supervisora eu estou fazendo deles, porque eles mesmos estão fazendo. E eu fui lá acompanhar uma dinâmica, falei, não, eu venho aqui de graça, porque geralmente na minha consultoria tem algumas coisas que eu dou de graça, assim, né? Não, eu acompanho a seleção, para eu te ensinar, depois eu te dou o feedback de como foi, mas eu não faço. E ganho por isso. Mas assim, ó, todo mundo no início de carreira vai achar umas carnes de pescoço, gente. Isso é só aprendizado. Vai achar aquelas vagas assim que tem que enfiar 20, 30 para dentro, porque tem que arranjar as pessoas para amanhã. Todo mundo vai passar por isso, e isso é aprendizado. Aí chega um momento que é esse momento da Jaque que a gente pode começar a dizer não para algumas coisas, né? Mas é como você disse, vocês não se deixem seleção, consumir por isso, né? Então, eu vou fazer isso agora, mas cientes de que daqui a pouco eu não vou mais fazer isso, porque eu vou migrar para tal atuação e é dessa forma que eu vou conduzir. Não se deixem consumir por algo que vocês não gostam de fazer. Ninguém gosta de fazer um processo... Olha, eu vou dizer, se apresentem para mim se vocês gostam de fazer um processo de recrutamento e seleção de colocar 100 pessoas dentro de uma fábrica. Eu acho assim, é aquele processo assim... Tu olha se tem dente, se sabe caminhar e taca para dentro, coisa mais horrorosa. É um horror isso. Eu detesto. Eu fiz, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava num frigorífico, era 6.000 pessoas no frigorífico. A gente ia buscar ônibus de haitianos lá em Brasileia, lá em Roraima, enfim, nem sei onde era mais. Sabe o que é? Tu olha para a pessoa assim, tem CPF, tem um documento, tem dente, caminha, não tá com cara de doente, taca para dentro e assim, ó, tu enfia no rabo tudo que tu sabe de recrutamento e seleção nesse momento, sabe? É horrível a gente ter que trabalhar assim. Mas às vezes a gente tem que fazer e a gente tem que estar disponível para fazer, porque às vezes a gente não tem essa escolha, né? Às vezes tem que fazer, às vezes eu sempre costumo dizer, às vezes a gente faz o que a gente gosta e às vezes a gente faz o que precisa ser feito, né? E tá tudo bem, né? Isso faz parte do trabalho, a gente não é nem melhor nem pior do que isso, são demandas da empresa, a gente vai estar lá para cumprir. Mas dentro do possível, a gente tenta fazer sempre o que a gente gosta mais, né? Ai, gente, eu falo palavrão, vocês me desculpem, me perdoem, desconsidera, faz um pi aí quem não gosta, mas eu falo mesmo. Gente, acho que era isso por hoje, então. Vou disponibilizar para vocês esse material ali em versão editável para vocês fazerem um modelo de vocês também. E semana que vem não vou ser eu a dar a aula de copy, mas vou estar acompanhando vocês e conduzindo a aula também com vocês, tá bom? Quarta-feira, 21 horas, aqui a aula de copy. Boa noite. Beijão.